Capítulo 19, no versículo 11 de Apocalipse, nos diz: Vi o céu aberto, e eis o cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga com peleja e com justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, você que está ao alcance da minha voz, aonde você estiver, quero lhe dizer que o livro de Apocalipse, quando vem da palavra grega, aleluia, a sua tradução chama-se de revelação. Mas quando a palavra Apocalipse ela vem do latim, a tradução para o português é coisa encoberta. Então quero vos dizer nesse momento que para a igreja essa revelação ela não está encoberta, mas ela está revelada para a igreja de Deus, porque não existe segredo entre Deus e a sua igreja, o noivo, Cristo, aleluia. Não existe segredo dele para com a igreja. E a palavra é bem clara que os finais dos tempos estão por vir. Então, como falamos anteriormente na mensagem de número 11, que a Babilônia ela cai e o anticristo e o falso profeta tentam mais uma vez burlar a mente dos moradores da terra, levando-os para a grande batalha final, que é a batalha do Armagedon, que vai ser no Vale de Megido, meus amados irmãos. E como nós somos sabedores, porque a palavra Apocalipse para nós é a revelação de Deus para a sua igreja, conforme nós sabemos, a grande vitória, aleluia, do Senhor Jesus contra o anticristo e o falso profeta e todos os seus seguidores. E a palavra de Deus enfaticamente nos fala que eles foram aprisionados por Cristo. Eles foram aprisionados. E todos aqueles que receberam a marca, eles foram condenados. Mas a palavra diz, no versículo 20 do capítulo 19, que os dois foram lançados vivos. Foram os primeiros a inaugurarem o lago de fogo. O falso profeta e o anticristo, eles foram lançados vivos, irmãos, vivos, meus amigos, dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então a palavra de Deus fala que realmente o poder de Satanás não prevalece contra o poder de Deus, nunca prevaleceu. A Bíblia diz que o diabo e a terça parte dos anjos foram lançados abaixo dos céus da eternidade de glória do Senhor. E agora, a palavra de Deus nos fala que um anjo, no capítulo 20, que um anjo ele desce do céu e ele tinha uma chave nas mãos e uma corrente. Irmãos, para você ter uma ideia, o poder desse anjo, a Bíblia diz que ele acorrenta Satanás. Satanás não tem como se safar dele. Satanás se submete a este anjo e ele acorrenta e aprisiona, conforme diz a palavra de Deus, o dragão, a antiga serpente que é o diabo Satanás. O aprisiona por 1000 anos, meus amados irmãos, por 1000 anos.
ele foi lançado naquele abismo e foi selado aquele abismo. Então, por 1000 anos, o povo de Deus irá reinar no período milenar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque Deus demonstrará que o seu governo é um governo anticorrupção, é um governo justo. E esse governo de Cristo governará por 1000 anos essa terra. Deus demonstrará para a humanidade que vai vivenciar esses dias o seu poder justo, a sua forma justa, aleluia, de proceder diante dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus fala que nesses 1000 anos Satanás estará preso, estará no abismo, condenado por esses 1000 anos, e a humanidade caminhará, o homem caminhará, aleluia, diante do governo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Mas a palavra de Deus fala que quando se completarem os 1000 anos, está aqui no versículo 7 do capítulo 20, Satanás será solto da sua prisão. Meus amados, vocês acreditam que mesmo naqueles dias as pessoas que provaram, aleluia, de toda bondade, de toda honestidade, nesse governo de Cristo na terra, quando Satanás ele for solto, diz a palavra do Senhor que ele sairá a seduzir as nações naqueles dias. E pasmem, meus amados ouvintes, que ele conseguirá reunir novamente as nações. Tudo isso provém do pecado, porque o homem e a sua natureza são suscetíveis ao pecado. É por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos vigiar, que nós devemos constantemente dar ouvidos à palavra de Deus, conforme Jesus enfaticamente fala em todas as 7 cartas, dirigida aos pastores da Ásia Menor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala ao coração da igreja. E é verdade, meus amados, nós temos que dar ouvidos, aleluia, não ao nosso coração, porque Jeremias diz lá no capítulo 18 que enganoso é o coração do homem. Quem o pode ouvir? Nós temos que dar ouvidos à palavra de Deus, a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra, aleluia, que nos foi pregada, a palavra escrita nos evangelhos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, meus amados, e muitos moradores da terra seguirão ao inimigo de Deus. Conseguirá fazer a cabeça daquelas pessoas. E a palavra de Deus fala que o diabo, ele é usurpador, que o diabo, ele é aquele que coloca o homem contra Deus. Você pode até dizer, mas pastor Enéas, é realmente algo estarrecedor ver que a bondade de Deus aplicada durante o milênio aos povos e nações e línguas naqueles dias, mesmo assim muitos
sairão, aleluia, da presença de Deus e seguirão o lado contrário, e seguirão Satanás. E eles se reunirão, diz a palavra de Deus. No versículo 10 fala que o diabo é o sedutor deles. Tome cuidado, meus amados irmãos, assim como você está tendo cuidado nesses dias, com essa pandemia que tem assolado todo o globo terrestre, da mesma forma como você tem se precavido, se previna contra as astutas ciladas de Satanás. Porque a palavra de Deus diz lá em Efésios 6 que a nossa luta não é contra o irmão, a nossa luta não é contra o irmão, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes da maldade que habitam nas regiões celestiais, meus amados irmãos. E a palavra de Deus fala que Satanás irá agir por um pouco espaço de tempo. Por um pouco espaço de tempo. E a Bíblia diz que Deus o sentenciará. A Bíblia diz que, no versículo 10, que o diabo, ele foi lançado depois dessa sedução às nações, depois de colocar essas nações em revolta contra Deus. A Bíblia diz que ele será lançado no lago de fogo e enxofre, aonde já se encontram o anticristo e o falso profeta. Meus amados irmãos, a palavra de Deus fala, você já conhece, aleluia, essa revelação você já conhece, a palavra de Deus, aleluia, ela é viva e eficaz, a palavra de Deus, ela se revela para aquelas que temem ao Senhor. Então a palavra de Deus fala que naqueles dias os mortos, os grandes, os pequenos, serão postos em pé diante do trono branco. E você sabe perfeitamente quem estará sentado naquela cadeira de ouro fino naqueles dias. Você sabe que é Jesus que estará sentado ali para julgar as nações. Hoje Jesus, ele é o advogado da igreja. 1 João capítulo 2. Filhinhos, não pequeis, mas se vós pecardes, tende o advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. Mas naquele dia Jesus não será advogado, Jesus será o justo juiz que julgará com competência as nações. A Bíblia diz que João, ele vê os mortos, os grandes e os pequenos em pé diante do trono, todos em fila para serem julgados com justiça. Louvado seja o nome do Senhor.